que ele falou agora. Muitos adolescentes caem em pecado porque andam com pessoas que não têm limites. Não têm limites e não são cristãos, né? Então se deixa influenciar. Aí o que eu posso dizer para vocês aqui com a experiência que eu tenho? Se vocês acham que não conseguem influenciar a roda de amigos onde vocês estão inseridos, na escola, ou qualquer lugar, ou você deixa essa roda de amigos, que quando é uma influência ruim, tá? Ou você deixa essa roda de amigos, ou, para mim não tem outro ou, né? Mas, se você não consegue influenciar, larga essa roda de amigos. Tá? Porque se eles estão te influenciando negativamente, é uma galerinha que só xinga, de 10 palavras, 11 são palavrões. O que eu quis dizer com isso? Só sabe falar palavrão, só sai, é boca suja, só sai palavrão dessa boca. Gente, se afasta. Uma hora ou outra, infelizmente, vai sair da sua também. Então, se vocês não conseguem influenciar, sai. Mas eu não consigo dizer não, então sai dessa turma. Meu pai falou de uma coisa muito interessante, antes só que é mal acompanhado. É verdade. Pessoa, por exemplo, ele estava falando de um homem, infelizmente, ele é usuário de droga aqui na cidade. Esse homem, gente, um dia ele já foi criança, uma criança inocente. Um dia ele já foi uma criança inocente, tipo as meninas que entraram aqui, né? 7 anos, 9 anos, 10 anos. E hoje ele está numa vida assim, deprimente. Ele usa droga o dia inteiro, todos os dias. Por quê? A gente pode parar aqui, por que ele está nessa situação? Uma das possibilidades é que talvez ele fosse uma criança, um adolescente, um jovem muito influenciável. Também pode ser que ele tenha tido muitos problemas em casa. Mas tantos jovens aí têm problema em casa e não partem para esse rumo, né? Às vezes ele viu o exemplo dentro de casa mesmo. Pode ter visto. Isso aí já é mais difícil, né? Mas assim, uma das possibilidades era uma criança, um adolescente, um jovem influenciável, se deixou influenciar pelas más companhias. E tem aquele ditado, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é muito verdade, gente. Então, se amizade é uma amizade, vocês têm já cabeça para vocês selecionarem amizade. Vocês já sabem o que é certo e errado. Vocês já sabem. Ninguém precisa falar. Isso não é certo. Vocês já sabem, gente. Todo mundo aqui já sabe. Então, se você vê que a amizade está te fazendo xingar, está te fazendo deixar de estudar, está fazendo você mentir, está fazendo você... não vou nem falar colar na escola, porque... isso aí é muito relativo. Mas está fazendo você matar a aula. Gente, corta, sai fora. Muito melhor vocês... não é para você ficar inimigo da pessoa. Fala comigo, filho de faraó. Não, é você não andar mais. Não. Fulano, ninguém quer ficar com a gente. Não, tô bem aqui tomar meu todinho. Meu Deus. Brincadeira, Augusto, só que estou brincando. Mas eu ficar aqui tranquilo, estou tranquilo aqui, estou meditando, estou pensando, estou orando. Você tem que falar, não, estou aqui, eu estou orando. Se você falar que está orando, gente, ninguém chega perto de você. É uma pura verdade. Você falar assim, não, estou aqui orando. Você pode até estar pensando assim, em outras coisas, não é mentir não. Mas se você falar que você está orando, ninguém fica perto. Ninguém quer ficar perto de você se tiver que ficar orando. Se você pegar a Bíblia, então, está todo mundo para o outro lado. Por quê? Porque não interessa a eles. Eles querem ficar naquela vida. Então, vamos pegar esse rapaz. Um dia ele foi criança.
Um dia eu me pego muitas vezes pensando, assim, quando eu olho essas pessoas em situação de rua, meu Deus, um dia põe a criança inocente, um adolescente. Em que momento será que aconteceu isso? E muitas vezes isso acontece também, gente, nas faculdades. Vocês têm que ir lá muito. Por isso que vocês têm que prestar atenção agora, tem que aprender a selecionar a amizade de vocês agora. Porque nas faculdades, É pior. infelizmente, é pior. Você sabe, eu já contei várias vezes, já aconteceu esse caso aqui, um rapaz da igreja, não era da nossa igreja lá em Brasília, não, era outra igreja lá. Diz que ele entrou lá na Faculdade Federal de Brasília, era crente, sabia tudo, né? Conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Não sei o que é cargas d'água, porque quando a gente conheceu a história desse rapaz, ele já estava praticamente morando nas ruas. Ele já era usuário de drogas, já não tinha casa. Disse que a família dele morava lá em Sobradinho, uma das cidades satélites lá de Brasília. Mas ele já era morador de rua, um rapaz, assim, acho que não tinha nem 30 anos, 20 e poucos anos. Diz que tudo isso aconteceu depois que ele entrou na faculdade, depois que ele se envolveu com as amizades. Aí começa com, você não um pouquinho de cerveja, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E uma neurologista, eu já vi ela falando uma vez, que a pior droga, na opinião dela, a pior droga que existe é a bebida alcoólica, é o álcool. Por quê? Nas palavras dela, tá? Eu falo igual o pastor Nils agora, abre aspas, palavras dela. Porque é através do álcool que entram todas as outras drogas. Você ficou alegrinho com álcool, aí, deixa eu fumar um cigarro, né? Toma aqui a cana, essas coisas. Aí começa. Então, se afastem desse tipo de pessoas. Se vocês não têm cabeça, se vocês não conseguem dizer não, principalmente para as pessoas que não conseguem dizer não, melhor que não ande. Eu nunca fui assim muito querida, era desde criança, porque eu nunca tive vergonha de dizer não. Não. Já me ofereceram, qual era a minha vizinha minha de bairro? Toma aqui. Olha, eu lembro até o ideia da frase que ela usou. Dá só um trago no cigarro. Não usei pra lá, porque eu detesto cheiro de cigarro. Então, eu nunca fui assim, a queridinha assim desse pessoal, porque eu sempre disse não. Nunca tive vergonha de dizer não. Mas por quê? Graças a Deus meu pai sempre alertou, meu pai sempre falava, me ensinava, e quando a gente era adolescente sempre falava, eu ensinei vocês o que é certo e errado, não me decepcione. Então ele ensinou a gente também, ele não prendia a gente dentro de casa, não pode sair, não, ele nos dava a liberdade, mas ele também sabendo que, com essa frase que ele falou pra gente, a gente tinha, sabendo que a gente tinha que tomar decisões. Ou seja, só de ele falar, não decepcione, eu sabia. Se eu fizer coisa errada, meu pai é um herói para mim, até um certo período da minha vida. Depois acho que eu já contei, não sei se contei aqui, eu fiquei muito decepcionada com meu pai, mas isso aí não vem ao caso agora. Mas mais para frente, quando adulta, eu enxerguei que meu pai não era um herói. O pai tinha erros também, meu pai era um ser humano que errava, então aí eu já, perdoei o meu pai. Mas isso é uma outra história que a gente pode conversar um outro dia, tá bom? Mas é isso. Então, se vocês não conseguem dizer não ande com esse tipo de pessoa. Pode ser taxado de antipática. Muito antipática, nossa, metida besta. Quantas vezes eu fui chamada de antipática, metida? Nossa, é muito metida. Exatamente. O problema é dele que tá me achando mentira, porque eu não quero nada, sou metida mesmo. Não ande, deixe de chamar disso daquilo. O importante é que você não está entrando nas armadilhas que o diabo põe na vida dos adolescentes, na vida dos jovens. Tá? Então, muito cuidado também, gente. Música, a gente já falou sobre isso aqui. Música tem um poder de, não me influencia. Cuidado. Não é só a letra, não. A gente já falou sobre isso, né? Como é que é? Não é só a letra, não. A melodia, né? Como é que é? As batidas também. Cuidado. Essas batidas. Principalmente as batidas. Tá?
Agora eu vou passar a palavra para a Ivonete, eu sei que ela tem alguma coisa a acrescentar. Ele está conversando. Gente, pode falar, gente.